Salve, galera! Danilo da Advance Contabilidade e... Milka Maciel, União Contabilidade. Coisa bacana, né? Gente, a gente tem aqui um sonho, agora é um sonho mesmo, meu antigo, que eu sempre gosto muito de conversar, né? Eu falo pra caramba, né, cara? Você viu lá no CRC, lá, se deixar eu vou embora, né? Eu tenho muita vontade, assim, eu tinha muita vontade, agora a gente tá conseguindo realizar esse sonho, de fazer um quadro para contadores. Chamar nossos colegas aqui e a gente conversar de contador para contador. Tanto que o quadro que eu quero colocar o nome, esse é o primeiro, você é a nossa primeira convidada, né, é um quadro chamado de contador para contador. E a ideia desse quadro é a gente falar sobre gestão empresarial. Não quero falar de livro, não quero falar de prefeitura, de estado, não, cara. Vamos falar da nossa empresa, de gestão, das nossas dificuldades, o que é que a gente já fez, o que é que não fez, o que é que deu certo e o que é que deu errado. Eu sempre falo que o que deu errado, às vezes, é mais importante do que aquilo que deu certo. Né? Porque o que deu certo, às vezes, você nem liga, né? Mas o que deu errado ali é aquela virada de chave. Né? Então, o quadro é esse, né? De contador para contador, onde a gente vai trazer aqui vários colegas, inclusive vocês estão convidados, quem for contador, quiser participar aqui do nosso podcast, aqui do nosso AdvanceCast de contador para contador, basta me chamar, cara, vai ser um prazer aqui receber os colegas aqui para a gente contar a nossa experiência, que eu acho que a gente evolui bastante dessa maneira, né? E estamos aqui hoje com a nossa primeira convidada, né? Muito especial, estou muito feliz, porque como é a primeira, a gente sempre fica muito feliz, né? E a gente estava conversando antes aqui, e ela tocou num tema que eu achei bastante interessante pra gente, que é o empreendedorismo contábil feminino, né? Que a gente não tem muita noção de como é que funciona. A gente que é homem, né? A gente acaba não vendo que tem um preconceito estruturado no mercado sobre isso, né? Eu queria conversar com você um pouquinho sobre isso, falar das suas dificuldades, como é que foi ser mulher empreendendo, né? Porque você sabe que a mulher, ela tem várias papéis, né? Funções, isso. É dona de casa. Multifuncional. Aí tem que provar muitas coisas. Como é que foi? Primeiro me conta a sua história. Então, eu sou empresária contábil há 9 anos. Você nasceu em Brasília, não? Sim. Então você é candanga. Sou candanga, raiz. Estudei aqui, fiz estágios e tal, e aí... Na família tem alguém que é empresário contábil? Não, na minha família não. Como apareceu a contabilidade na sua vida? Eu fiz o técnico em contabilidade, isso eu escolhi lá quando eu tinha 12 anos. Falei, mãe, quero fazer técnico em contabilidade, que na época tinha. Nem sabia onde estava se metendo. Não sabia. E aí, assim, eu falo que o professor ele influencia muito na vida da gente. E aí, assim, quando a matéria específica de contabilidade, eu fiquei apaixonada naquilo ali, porque ela é muito, muito correta, muito certa, assim. Se tem alguma diferença é porque tem alguma coisa errada. E eu fiquei encantada com aquilo ali. E aí foi onde surgiu a vontade de ser contadora, aquele sonho, aquele desejo. Eu falei, vou ser contadora porque é muito bacana. E aí, assim, estudei, fiz estágios, trabalhei de carteira assinada durante 1 ano depois da faculdade, depois que eu terminei. E aí depois eu falei, não, vamos tentar. Se a gente não tentar, não sabe se dá certo. E aí foi onde eu comecei. Na época eu estava grávida e eu falei, quero cuidar da minha filha. Eu preciso amamentar, preciso cuidar, ver ela dar a primeira papinha, ver ela caminhar. E aí, se eu tiver vinculada a uma empresa, um CLT, porque não tinha essa comodidade que a gente tem hoje do home office, não tinha essa questão de horário e tal, então era muito estabilizado aquele dia, entra 8, sai às 18, tem um horário de almoço, aquele horário limitado, era exatamente isso. E eu queria a liberdade, a questão da liberdade mesmo, de tempo, de poder levar a filha na escola, buscar, acompanhar um pouco mais de perto. Foi quando surgiu a vontade de empreender. E aí, nem te conto, são tantas quedas, tantos erros, mas em relação ao empreendedorismo e gestão. A gente tem, por ser mãe, esposa, e aí ser empreendedora, ser gestora, é onde está a nossa dificuldade, porque a gente estuda muito, se prepara muito para o operacional, para eu tenho que atender o cliente, tenho que resolver o problema dele ali naquele momento, é uma alteração, é uma abertura, eu tenho que enviar as declarações, as nossas obrigações que a gente tem, e a gente se preocupa muito com isso e esquece da gestão. Esquece, assim, depois eu faço.
a gestão financeira, a gestão de delegar, a gestão de pessoas, e você vai para uma reunião, você tem dificuldade, eu já passei muito por dificuldade de identificar que eu era contadora, mas cadê o contador? Cadê o responsável? Eu fico imaginando, né? Você entrando numa reunião, você é nova, entrando na reunião, de repente com 3, 4 homens ali na frente ali, e de repente tem aquela desconfiança, né? Poxa, exatamente. Mas você é contadora mesmo, não é? Sim. Como é que é? Quer dizer, você tem que se provar, né? Eu acho que a mulher aqui no Brasil, ela tem que se provar a todo momento, né? Que é capaz, né? Exatamente. E assim, até bancos, gerentes de bancos, normalmente, 90% de gerentes de banco é homens. E aí, minha contadora vai te procurar para poder ver o que precisa, para fazer algum investimento, coisas assim. Aí você chega no gerente e aí você não é maltratada, mas de certa forma, a gente não é tratada como deveria. Porque duvida um pouco da capacidade. Você acha que isso já é estrutural já da sociedade mesmo aqui do Brasil? Vamos falar do Brasil, que eu não sei no passado do mundo, né? Mas do Brasil, você acha que isso está estruturado, já está enraizado isso? Um pouco. E assim, não é só do homem, porque assim, a contabilidade, ela é como se fosse uma profissão, ser contador é uma profissão masculina. Masculina, né? Trabalhar com números é uma profissão masculina, mas a gente também tem a capacidade, a gente consegue. Mulheres têm agilidade, tem várias agilidades dentre todas as nossas habilidades, a gente consegue ter lidar com os números de maneira fácil. E assim, existe também não só o masculino, mas existe um preconceito, muitas vezes de mulher também, que olha para você e fala, nossa, será que ela dá conta? Que eu já atendi empresárias mas você vai dar conta de resolver, de fazer? É impressionante, né? Isso, às vezes, eu tenho aqui algumas empresárias aqui, né? Algumas clientes aqui que são mulheres e que elas mesmas, às vezes eu vejo que ela não quer contratar uma mulher por causa da gravidez, por exemplo, uma coisa assim tão ultrapassada. Natural, né? Pois é. Né? Ela mesma fala, não gosto, porque dá muito problema quando o filho... Primeira coisa, quando o filho fica doente, quem vai é a mulher, não é o homem, então falta demais o trabalho por causa do filho. Eu vejo que tem um preconceito muito grande. Tem, e existe, isso ainda existe até hoje, bem menos, assim, hoje não tão enraizado como há alguns anos atrás. Tanto que, assim, se a gente olha os números das empreendedoras, você olha no CFC, os registros de contadores, aumentou consideravelmente de 2018 para cá os registros de mulheres. Nas faculdades hoje, a gente olha, 90% dos alunos é mulher. Falo 95% chega a ser mulher e para chegar até o final. Mas existia muito, bem mais, hoje bem pouco, ainda bem, graças a Deus, mas ainda tem. E vencer esse preconceito, muitas vezes a gente fica fraca, fica chateada, mas passa. Eu falo que quando eu atendo uma empreendedora hoje que reclama dessas situações, falo, não, vai para casa, descansa, toma um banho e amanhã você volta, amanhã tem mais, não se preocupe. Para quem não sabe, amigo, ela é presidente do Instituto da Mulher Contabilista do Distrito Federal. Então você deve ter muito relato disso, dessa pressão, né, da sociedade, né, em cima das mulheres, ainda mais contadoras e tal, né? Sim. Qual é a dica que você dá para essas mulheres, cara? Elas chegam lá e falam, poxa, o preconceito, eu não consigo estar no mercado, a bolha é fechada, não dá para furar, ou então o próprio, talvez, por ser mulher, quer desvalorizar o trabalho, pagar menos, cara. Qual é a dica que você dá nisso aí, cara? Eu falo assim, se empodera. Você é capaz, você está ciente da sua capacidade. Então não deixa, se você duvidar, todo mundo vai duvidar. Então não duvida da sua capacidade e você consegue. Você sabe que você falou uma coisa importante, se empoderar, né? Eu tenho uma sócia, né, a Bruna, né? Ela deve estar assistindo aí, espero que esteja assistindo aí, né? E ela é uma mulher empoderada, eu acho. Eu acho que, tipo assim, tem mulheres que quando entram no ambiente, você vê a força dela. Uhum. E aquilo você vê que é uma escolha dela, né? Ela escolheu ser assim, que ela entra no ambiente, você sente aquela potência, aquela força dela, aquele empoderamento. E teve uma vez que a gente estava numa reunião, né? Ela com um cliente, eram 1 ou 2 clientes e tal, e eu acabei não percebendo muito bem, né, essa situação, mas depois ela me relatou que o cliente chamava ela de menina.
Ô menina, não sei o que, você não tá sabendo, menina. Isso incomodou demais ela. Incomoda. Pois é, porque não é menina, é uma profissional. Sim. Né? Eu acho que em outra reunião que ele foi chamar ela de menina, ela rebateu. Falou, ó, aqui não tem menina não, aqui tem uma mulher e eu sou profissional. Né? E a gente, exemplo, eu adoro trabalhar com mulher. Eu acho que mulher ela tem uma capacidade imensa, até porque eu acho que talvez de forma inconsciente ela tem que se provar toda hora. Então, para mim, a mulher, eu acho que, cuidar de filho, casa e tal, não sei o quê, que o homem não cuida realmente. O homem, hoje, ele está começando a entrar mais, mas até então é mais complicado. E filho que é mãe, né, cara? Filho que é mãe, que é pai, né, cara? E aí, eu notei isso naquela reunião, que realmente chamou ela de menina. Para mim, eu achei tão natural, assim, talvez até, não sei se foi carinho, eu não sei, não notei, mas eu vi que depois ela me falou que incomodou, e eu comecei a perceber mais isso, né? Porque o homem, é engraçado, não percebe isso às vezes, e assim querer. A gente acaba não percebendo certas situações. Eu estava aqui contando aqui que ontem aqui eu estava conversando com o Smith e com a Pituba aqui, a gente conversando sobre a questão de finanças, né? Que eu falei, eu não conheço realmente o nome de mulher grande assim na área de finanças, né? Eu falei 5, 6 masculinos, homens, e aí o Gerson, né? O Gerson falou assim, não, mas tem tal fulana, ela é forte como influência. Aí a Pituba falou assim, mas ela não é boa. Eu falei, opa, tá aí, estruturado. Eu falei, poxa, Pituba, ela é mulher, só porque não é boa. Ela começou a rir, ela falou, realmente é um preconceito meu. Né? Então a gente às vezes não percebe isso, né? E aquilo que você falou, às vezes é a própria mulher se colocando naquela posição. Cara. Exatamente, e é cultural, e a gente mudar essa cultura é um desafio. E assim, começa a mudar, eu falo que lá em casa com as crianças, você começa a mudar ali dos pequenininhos, porque já mostra que a mulher tem força, que ela é capaz, se ela pode fazer em casa, se ela consegue cuidar de filho, cuidar da casa, dar atenção para o marido, enfim, todas as funções que a gente tem, por que a gente não consegue isso fora, dentro da empresa? Só muda o cenário. Eu falo exatamente isso. E em relação ao empreendedorismo, o se empoderar não é se preocupar ali se o livro foi enviado, se a declaração foi enviada no tempo certo, não. Porque se você preparou aquele colaborador, você tem certeza que ele vai fazer e vai fazer o que ninguém faz por você, que é fazer aquele atendimento lá no atendimento ao cliente, e é o atendimento bom. Essa questão de menina, já passei por isso. Assim, a gente fica extremamente chateada. Eu sou professora universitária e já aconteceu dentro da sala de aula um aluno olhar para mim e falar, nossa, mas você tem quantos anos? É indiferente, eu tenho tantos anos de profissão e o que eu vou te ensinar aqui é indiferente em relação à questão da idade. E aí quando acontece isso, a gente chega a quase duvidar da capacidade, mas quando você tem esse enraizado, esse empoderamento, eu escolhi ser assim, não vai derrubar. E aí quando você fala houve o rebate, porque assim tem que ter o respeito. E aí às vezes o homem fala tão naturalmente, para ele não entende como uma falta de respeito. A gente entende porque é chato, é como se fosse tratada como um pouco profissional, não é profissional, sabe? E ali a gente é um profissional como qualquer outro. Eu acho, Milka, tipo assim, só você sendo mulher para saber, né? É igual do preconceito racial, né? Às vezes a gente fala alguma coisa, mas tipo assim, eu não passo por muitas coisas que negros passam. E é só você sendo negro para saber. E para mim, às vezes, é indiferente. Mas isso não existe. Pô, existe. Existe, né? Existe, é mais comum do que a gente imagina. Eu acho que você deve passar pela mesma coisa, assim, dessa mesma situação. Eu sei que a Bruna, ela teve algumas dificuldades também. Ela já me falou, eu já conversando com ela e tal, dela chegar na reunião só ter homem também. E ela tem que se posicionar ali de maneira forte. Né? Mas eu também falo uma coisa também, viu? Quando a mulher se posiciona também, segura, cara. Segura que aí ninguém merece. Que vai. Cara, eu já vi muitas vezes isso, cara. Assim, isso é bom. Empresárias fortes, cara. Que quando ela fala com aquele tom, você fala, meu Deus do céu, eu até me encolho. Porque eu sei como é que é. Eu ia falar, tem a parte boa, porque assim, tem essas coisas que acaba que chateia, mas tem a parte boa, onde você chega, põe aquele limite e fala com força. E quando você recebe um elogio, é fantástico aquilo ali, porque assim, você ganha admiração, e a admiração não é por ser mulher, por ter isso, aquilo, não, é porque você é capaz.
Hoje eu vou falar um pouquinho do Instituto. Isso, eu queria saber. Mas eu tô curioso, saber, porque eu também não conheço o Instituto, né? Eu não conheço, né? O Instituto da Mulher Contabilista do Distrito Federal, ele surgiu em 2018. A gente tinha um grupo de contadoras e assim, a gente se autoajuda lá naquela época. Então já era um sonho e ele se tornou real. Quem são as fundadoras? As fundadoras foi a Darlene, a Jaqueline. A Darlene hoje está no CRC, vice-presidente. Vice-presidente, querida Darlene. E a Jaqueline também, que é uma empresária contábil maravilhosa. E tem outras também, toda a chapa. E aí, assim, surgiu ali e foi para a prática. Aquela autoajuda de o que funcionou para mim, que pode ser que funcione para você, qual a sua dor, que eu posso tentar te ajudar, porque já tenho anos de mercado. Porque tem gente que está começando agora. Além das contabilistas que são funcionárias. O que é bom para você? Porque às vezes ela não tem como eu sair de casa e esquecer que eu tenho um filho, eu vou pro trabalho e pronto, e meu filho está doente. Não tem como a gente se desligar. E aí essa autoajuda de entender em que eu posso te ajudar, isso foi fantástico. E aí o Instituto surgiu com essa necessidade de apoiar tanto a empreendedora quanto as contabilistas ou quem tem um sonho de empreender. Por onde que eu começo, qual o melhor sistema, como que eu faço uma gestão de pessoas, a gestão de processos, e isso contribui consideravelmente para ter sucesso. Às vezes, assim, acontece muito de a empreendedora pedir ajuda depois que ela está ali 4, 5 anos de empresa, mas chegou o momento dela pedir e a gente ajuda. Vamos auxiliar, vamos te ajudar no sentido de qual a sua dor, o que eu posso ser, o que eu posso te ajudar hoje. E assim, hoje a gente tem 70 associadas aproximadamente. 70 associadas? Que legal. E aí, assim, tem as associadas, 90% são empresárias. E aí as empresárias, tem aquela empresária que só fica ali dentro do escritório e tem a empresária também que sai, que consegue participar disso ou daquilo, porque ainda tem empresárias que ela ainda fica ali dentro no operacional. E aí, assim, como que eu faço para poder te ajudar? Para você perceber onde que você precisa ajustar a sua empresa. A gestão de processos, ela é fantástica e ela precisa acontecer. Porque se tem os processos bem detalhados, você pode sair tranquila. Liberdade, né? É liberdade. É o trabalho duro. O trabalho duro é montar processos. Duro. Gente, e como é duro, viu? Nossa, não é da noite pro dia que isso acontece. Eu falo isso para muitos colegas, né? Que tem trabalho duro e trabalho burro, né? O trabalho duro é aquele que gera valor à marca. O trabalho burro, não. Então, e às vezes a gente fica naquele trabalho burro ali, né? E aí você não consegue sair daquilo. E eu acho que o primeiro passo realmente é a montagem de processos. Quando você consegue definir os processos direitinho, e aí você sabe, depois tem que treinar pessoal, porque sem pessoal a gente não vai para lugar nenhum. Não vai, exatamente. Né? Mas quando você consegue fazer isso, você tem uma mais liberdade, aí você começa a realmente ter a parte mais estratégica na mão da empresa, que é isso, o empreendedorismo é isso, você ter a parte estratégica na mão. Né? E essa liberdade não é só financeira, porque às vezes a gente pensa assim, eu vou empreender porque eu preciso de liberdade financeira. Preciso ganhar mais. E assim, no meu caso, vou falar por mim, eu queria tempo. Eu queria mais tempo, porque eu queria levar minha filha para o colégio, eu queria ter mais tempo, ter aquela liberdade de chegar mais cedo em casa, o dia que eu queria ficar em casa um dia, se ela precisa ir ao médico, ter uma reunião de escola, porque às vezes a gente não dá. E assim, essa gestão aí, ela é muito difícil, mas ela precisa acontecer. No empreendedorismo, tanto eu vou falar do feminino, porque a gente tem um pouco mais de dificuldade de delegar, de soltar, porque eu tenho a impressão que se eu não fizer não tá bom, mas tá bom sim, se você tem uma gestão de processos bem estruturada, você tem uma gestão financeira bem estruturada, você pode ficar tranquilo. Eu falo da criança doente, mas assim, eu quero viajar, eu quero tirar uma semana de férias com a família. Gente, que loucura, sai do escritório, meu Deus, o que vai acontecer? E agora? Mas isso precisa acontecer, e a automação também, ela precisa acontecer, porque é a questão do trabalho burro, você fica ali tanto tempo fazendo aquilo ali do mesmo jeito, que aí você vê as outras pessoas crescendo, você acompanha hoje, as redes sociais estão fantásticas, porque você vê as coisas acontecendo para os outros e fala, nossa, mas não acontece para mim.
Por que você não procurou? Porque você está na operação, né? E você está tão ocupado ali na operação que você não consegue nem ver aí. E assim, a sensação que dá é de um sonho inimaginável. Nossa, eu nunca vou chegar naquele ponto ali. Você chega. Basta você se organizar. Como que eu me organizo? Do mesmo jeito que a gente se organiza lá em casa, você organiza no escritório, organiza para poder ir largando um pouquinho. O que o empresário e a empresária tem que entender é que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Né? É uma maratona. Então, tipo assim, a persistência, a constância é mais importante. Você começar e não parar mais. E assim, é literalmente uma maratona. Vai ter aquele momento que você vai correr devagar, vai ter sede, vai dar vontade de parar, de sentar, mas não para não. Você sabe, tipo assim, a gente aqui fez uma grande revolução aqui no escritório de 2018 para cá, 2017 para cá, demorou 4, 5 anos, mas a gente conseguiu. E um diferencial que eu achei bastante, assim, que virou muito nossa chave, foi a gente participar de vários eventos. Né? Conta Azul, Anderson Hernandes, né? Não congresso técnico, eu nunca fui muito de congresso técnico, porque técnico vai, poxa, fala de contabilidade. Não, eu queria mais na área de gestão. E quando eu comecei a participar desses eventos, eu comecei a ver um pessoal falando coisa diferente. Aquilo que você falou, pô, esse cara consegue, por que eu não consigo? E aí, esses eventos acabou abrindo a porta para a gente de outros estudos. Vamos estudar processo, vamos estudar gestão, vamos estudar marketing, vamos não sei o quê. Então a gente começou, e aquilo começou a incomodar. Né? É tipo aquele mito da caverna, mas não sei se você conhece a história do mito da caverna. Como é que funciona? Isso aí, se não me engano, é de Platão. Né? É um homem dentro da caverna, né? A caverna é escura, você está ali sentado dentro da caverna, atrás está aberto, tem ali a luz lá atrás, e aí você vê aqui só a sombra. E aí você não olha para trás, você fica olhando a sombra. Né? E aí você fica preso naquilo, você não consegue enxergar lá atrás porque você está preso na sombra. Quando você olha para trás, você vê o sol te incomoda, então você volta. Né? E aí, no mito da caverna, mas é assim mesmo, né? Tem 3, 4 pessoas ali, naquela sombra, vendo só a sombra, mas não está vendo lá realmente o que é. Quando eles tentam sair, o sol incomoda. E realmente, quando você está no escuro e vai pro sol, você fecha aqueles olhos e fala, não quero, e você volta, né? E aquele que consegue ultrapassar isso, que dói, porque dói quando você olha pro sol, dói, que é a nossa vida, pô, a gente vê uma coisa totalmente diferente. Fala, cara... Isso existe, é real. E você sabe o que é pior? É que no mito da caverna, quando ele volta pra chamar os outros, chama ele de louco, de maluco. Rapaz, você é maluco, você é louco. Parte nem até mata o cara. Não, esse cara é maluco, isso não existe não. O cara tá doido, né? Então, a gente fez muito isso. Quando foi em 2017, 2016, salvo engano, a gente começou a participar desses eventos, convenções e tal, e a gente viu que tinha uma coisa diferente lá realmente na parte do empreendedorismo. Não era só da parte contábil técnica. Da técnica a gente já sabia, a gente já estudou e tal, mas a gente viu o seguinte, a gente começou a perceber e falar, cara, tem uma coisa diferente, né? A empresa de contabilidade, ela tem que ser tratada como empresa. Como empresa. Tem que ter uma gestão. E 99% das nossas empresas contábeis nasceram com só. É o cara na operação, não sei o que, e aí vai e tal. E aí você não consegue enxergar um pouquinho, e aí você consegue ver alguns que despontaram. O Anderson Hernandes, que percebeu isso cedo. Ele também ficou naquela operação, mas ele percebeu, falou, cara, eu vou ficar na gestão. Leandro Bueno, eu vou ficar na gestão. Só me engano, Robson também, estou na gestão, né? E começa a perceber um movimento diferente. Então a gente viu isso lá atrás, na participação de eventos, que tinha uma coisa diferente acontecendo no mercado contábil e que a gente começou a enxergar. E hoje, cara, foi difícil, não foi fácil não. É que nem você falou, é duro, não é fácil, tem hora que você quer voltar, né? Poxa, não faço mais DCTF, agora eu vou fazer, não vou e tal. Então quem faz o quê e tal. Mas, cara, a ruptura dói, não é fácil, é o nascimento mesmo, né? Mas de repente você consegue ver coisa diferente. Diferente. E outra coisa que o Instituto apoia, porque muitas vezes assim, você fala de participar de eventos, mas eu não tenho dinheiro para ir. E aí assim, cadê sua gestão financeira? Onde que tá? Porque enquanto você vai atender o seu cliente lá, o seu potencial cliente, um cliente novo que vai entrar para o escritório, não, mas eu não consigo parar aqui para ter uma reunião de 2 horas para fazer um planejamento, mostrar para ele qual a necessidade da contabilidade, porque eu estou ocupada enviando uma DCTF, porque senão eu vou perder o prazo e vou levar uma multa. É terrível. E aí, assim, sair dessa casinha aí para poder ver um mundo diferente é doído, que aí é aquela hora que a gente olha pro sol.
E o Instituto, o que a gente faz com as associadas, a gente tem uma parceria com o Sebrae, que aí quando tem esses eventos assim, a gente comunica o Sebrae, faz todo o planejamento, isso, o Sebrae, CRC, Sescom também. São as missões, né? São as missões e a gente promove essas missões. Eu participei de uma esse ano. E muito bacana. Qual foi? Foi da Conescap, né? Conescap esse ano. Foi Conescap esse ano, no começo do ano. Foi sim. Eu participei de uma, o Sebrae. Sebrae, obrigado, cara. Realmente foi importante pra gente. Crescimento. E aí, assim, lá o Sebrae subsidia 70% do custo. Você sabia que a gente não sabe disso? Eu só descobri esse ano. Isso, não sabe. Porque você não participa. Exatamente. E aí você não fica sabendo. E aí você fica ali tão bloqueado. Nossa, mas é hotel, é passagem, é o evento em si, porque normalmente tem o custo do evento. E aí assim, olha, eu vou te ajudar, vem cá. E aí quando você não consegue perceber que existe isso daí, existe um mundo, gente, atrás daquele sol ali. Né? Isso. Você tá na sua bolinha. E aí, essa ajuda, ela é primordial e fantástica, que eu falo, vem cá, vamos participar do evento para você ver que existe um mundo lindo lá fora. Vamos tirar aí, sair dessa casinha, dessa caixinha fechada. E a gente já conseguiu, já vem há alguns anos já participando de missões, o Instituto, o Sebrae apoia isso, é muito bom. E aí a gente já conseguiu tirar algumas aí dentro dessa casinha aí. Pô, que legal. Tem reuniões do Instituto? Como é que funciona? Como é que é o funcionamento? Tem reuniões mensais, semanais, programadas? Tem eventos? Como é que funciona? Temos alguns eventos. A gente agora está fazendo eventos normalmente trimestrais e tem os eventos em parceria com o CRC, parceria com o Sescom. O nosso planejamento para 2023, eu convido você, empresária, que ainda não conhece, empresária e contabilista também, que ainda não conhece o Instituto. A gente está com um projeto eu falo mentoria, que as associadas, a gente vai te explicar como que acontece como que você acontece no empreendedorismo lá desde o começo. Quero empreender, e agora? Por onde que eu começo? Qual o primeiro passo? Lá do primeiro passo até eu vou contratar um sistema, eu preciso da gestão, quais os processos existem e qual a automação que eu posso usar, o que vai facilitar a minha vida, o que o sistema faz, porque o que a gente tem na mente. Eu vou falar por mim, porque eu falo assim, nossa, mas eu tenho que contratar um profissional, cara, mas é muito caro, e agora? Vai me custar, e o meu salário? Vou viver de quê? E aí, assim, quanto que vai te custar um profissional? Às vezes, o sistema faz o que aquele profissional que você está em mente aí, que vai custar, sei lá, R$2.000 mais os impostos, vai custar R$4.000 no todo, 13º, férias. Se a gente for calcular isso, surta. Então, vou te mostrar como que acontece lá desde o começo. A partir de quando que eu preciso contratar alguém? Aí depende de você, depende da sua gestão, da sua operação. Porque hoje tem muita automação, o sistema ele faz muita coisa. Mas você sabe que um dia desses eu estava pensando, né, quais foram os meus maiores erros, né, na contabilidade, assim, de empresário, né? Um dos meus maiores erros que eu acho que hoje eu não cometeria era não contratar pessoas qualificadas, sabe? Tipo assim, lá atrás eu tinha um medo, né? Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo, eu devia ter 4, 5 anos de escritório, eu estava fazendo uma seleção para o contábil e chegou para mim um currículo fabuloso, um cara fabuloso, já tinha feito não sei o que. Bom, o cara falava que era, mas eu fiz com ele uma entrevista. Pô, e o cara, tipo assim, eu falei, não vou contratar esse cara, que esse cara é melhor do que eu, isso vai me atrapalhar, e tem mais, eu não vou ter dinheiro também para pagar ele. Cara, é uma crença limitante tão boba. Exatamente. Porque se eu tivesse contratado ele, eu teria me livrado de alguns problemas, entendeu? Às vezes até de multas que eu posso ter tomado lá atrás, não lembro, entendeu? Mas com certeza ele teria me dado mais tempo para a minha gestão. Para a gestão. Aí a gente fica nessa crença limitante. Não vou contratar, não vou pagar mais caro. Porque vai custar. Cara, será que vai ser mais caro? Né? É que nem você falou ali atrás, que às vezes chega lá associada lá no Instituto e fala assim, mas eu não tenho dinheiro para ir, é caro. Cara, eu acho que é caro não ir. O que você perde em ficar aqui é muito maior do que o dinheiro que você vai pagar ali. Mas vou te falar, é difícil você colocar isso na cabeça das pessoas. Sim. Eu me lembro, olha como é que a gente funcionou aqui na Advance Contabilidade, né? Eu fui no primeiro evento, acho que foi da NIBA 2017, eu acho. Eu fui sozinho, eu não levei ninguém, eu não levei sócio nenhum, fui sozinho. Quando eu voltei maravilhado. Eu vi um mundo que eu não conhecia.
Para eu conseguir passar isso para minha sócia foi muito difícil. Aquilo que eu vi, eu não consegui transmitir. E aí o que aconteceu? A gente ficou numa sintonia diferente. Eu falava uma coisa e ela não entendia o que eu estava falando, que tinha coisa diferente daquilo. E aí o que aconteceu? Em 2018, eu levei ela comigo na Com Azul. Cara, quando eu levei ela lá na Com 2018, ela ficou maravilhada. Ela falou, meu Deus do céu. Eu falei, Bruno, é isso que eu queria que você visse. O sol lá atrás daquele. Pois é, cara. E a gente só completou o ciclo, tem uma terceira sócia que é a Georgiana, que a gente conseguiu levar ela na Com 21. Que ela também ficou doida quando viu. Parece que a cabeça explodiu, cara. E aí a gente completou o ciclo que tinha que ser completado, né? 18, 19, aí teve a pandemia, 20, 21 foi onde explodiu. Cara, se a pessoa não for, ela não entende o que a gente está falando. Exatamente. Não entende que fala, isso não existe, cara. Existe. Não é fácil de conseguir. Esse ano a gente conseguiu um Table Wall lá da Conta Azul, lá da Com 22, né? E aí, na hora que eu dei lá, que a gente recebeu o prêmio, o Manes pediu para eu falar alguma coisa. Eu falei uma coisa lá que na hora para mim não foi muito importante, mas todo mundo até hoje lembra que eu falei o seguinte, que se eu conseguir, todo mundo consegue. Que é questão de escolha. É você escolher, né? É igual a excelência, né? Eu quero ter um serviço de excelência. Então é uma questão de escolha. Se eu quero ter um serviço de excelência, é só eu escolher. Eu quero ter. Agora vem um trabalho duro, que é você treinar o pessoal, que é você vigiar, é você liderar o pessoal, porque esse é um trabalho difícil. E se você tiver uma operação, não adianta. Né? Às vezes eu vejo o pessoal estudando, né? Final de semana e tal, e aí tem aquele muito conhecimento. Mas o conhecimento só em si não adianta nada se você não aplicar. Que é sabedoria, né? Eu sempre falo que o conhecimento é você pegar aquela informação. Mas se você não aplicar aquela informação no dia a dia, não é sabedoria. Então não adianta. Eu vejo muitos colegas assim. Eles vão nesses eventos, eles fazem curso de pós-graduação. Cara, mas quando chega na segunda-feira, aí vai para a operação. Aí você tem uma equipe, do mesmo jeito. Não faz. Você sabe uma coisa que a gente fez aqui na Advance? Vamos falar aqui de empreendedorismo aqui, que está dando muito resultado. É a apresentação de resultados. A gente pegou as equipes, né? Folha fiscal contábil e tal, não sei o quê. Cara, fantástico isso aí. Quem não fez, faça. Cara, faça que dá um resultado tremendo. Né? Hoje, a gente tem uma reunião mensal com os supervisores, onde eles têm que apresentar o resultado. Mas que resultado? Cara, quantas TCTF você entregou? Quantas folhas você fechou? Né? Quantos clientes entraram? Quantos saíram? Né? Deixa eu ver outra coisa que tem aqui. Atendimento, quanto tempo está demorando o nosso atendimento no WhatsApp? Então, hoje tem métricas para isso. Né? Se as tarefas, né, como você falou, nós hoje temos um sistema para tudo. Então, a gente tem um sistema, hoje aqui a gente utiliza o Gesta, onde a gente sabe se o funcionário ele fechou ou não fechou aquela tarefa no tempo correto. Se está fechando no tempo correto, qual é o percentual de atraso, por que de atraso. Gente, essa reunião mensal, ela é importante. A gente chama de entrega de resultados, porque você empodera também o funcionário. E outra coisa que eu aprendi, isso aí eu aprendi com o Robson. A primeira reunião, eu estava montando os resultados para apresentar. Ele falou assim, não, quem vai montar são eles. Os supervisores. Deixa eles montarem, porque eles têm que sentir aquilo e os supervisores vai montar junto com a equipe. Porque cada um começa a ter sua responsabilidade. Fala, cara, por que eu atrasei 15% das minhas tarefas? O que aconteceu? Então eles começam a perceber isso. E a dica de gestão. Sim, que é justamente isso eu reclamo demais, assim, na nossa categoria, sabe? Assim, na nossa classe. A gente não fala sobre gestão. Não. Eu tenho vários grupos aí, né? Primeiro que agora os grupos só estão falando de política. Eu já estou de saco cheio de política, pelo amor de Deus, né, cara? Mas, pô, os grupos, eu entro nos grupos de contábeis, aí fala de DCTF, fala de alvará, fala de prefeitura, fala de imposto de renda, fala mal do governo. Pô, cara, ninguém fala sobre gestão, né? O que é que cada um está fazendo de diferente? Pô, vamos fazer coisa diferente. Vamos falar de marketing, cara, né? A gente tem algumas ideias de marketing aqui, será que deu certo, será que não deu certo? Vamos compartilhar isso, né? Então isso eu sinto muito falta dessa parte do empreendedorismo contábil. A gente acaba não conversando, porque operação. Eu tenho certeza que daquele grupo lá do WhatsApp lá que eu participo, 95% está na operação. É operação, exatamente. Você falou uma coisa muito importante, a escolha. Eu escolho eu quero ser liderada ou eu quero ser líder? Quando você chama os supervisores para poder montar montar o relatório das equipes, você consegue perceber quem quer ser liderado, quem não tem perfil e
quem tem perfil. E aí, nessa hora ali, eu vou falar aqui do lado do empreendedorismo, o lugar do empresário que ninguém senta na sua cadeira para poder fazer o que você tem que ser feito. O que tem que ser feito? Tem que ser feito. Ninguém faz o seu trabalho. O funcionário, ele não vai fazer a minha gestão financeira. Ele não vai atender o meu cliente como eu atendo. O meu cliente lá, o potencial cliente, o cliente que me solicitou uma reunião, um cliente novo, ele não vai atender. Mas se eu estou tão preocupada ali com a operação, realmente nem ele nem eu. Então é escolha, eu vou escolher fazer diferente. Aí você citou o sistema Gesta, ele é fantástico. Mas o Gesta, ele custa, sei lá, R$300. Nossa, meu Deus, mais um custo no meu financeiro não vai dar. Mas tem programas semelhantes que faz essa gestão, não como o Gesta, mas ele custa um pouco mais barato e ele vai atender a sua necessidade agora. Vamos procurar, vamos ver o que te atende agora, o que está dentro do seu orçamento. Eu falo que o sistema bom é aquele que você usa. Aquele que você usa. E às vezes, a gente tem alguns sistemas aqui, né? Vamos supor, portal do cliente. Cara, é um sistema difícil de usar e tal. 99% dos meus clientes utilizam. Aí o pessoal pergunta, Danilo, como é que você conseguiu? Escolha. Eu escolhi que eles vão usar e ponto final. Né? E a gente às vezes não percebe. Olha só que interessante, Milka. A gente estava percebendo, por exemplo, que estava com alguns clientes que estavam com alguns problemas no portal de acessar alguns sistemas. Você sabe o que a gente está fazendo hoje? Treinamento coletivo. Ótimo. A gente marca um dia, disponibiliza um link para um cliente. Ontem eu tive um treinamento que eu dei um treinamento em torno de 16 clientes ao mesmo tempo. Só para expectativas de contabilidade. E aí é gestão. Eu estou te falando, você tem que sair da caixinha para você ver. Você sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer treinamento de gestão para os clientes. A gente vai falar de liderança, a gente vai falar de delegação, a gente vai falar de cultura, de engajamento. Para quem? Clientes adjuntos de contabilidade. E ele vai crescer. E se o seu cliente cresce, você cresce junto, sem sombra de dúvida. E eu vou te falar uma coisa agora. Vamos lá então. Danilo, isso vai gastar muito, tipo assim, dinheiro. Não vai. Não. Você vai ali no Google Meeting, chama 15 clientes e explica o que você quer explicar. Então, custo praticamente nenhum que você tem. O custo que você tem é tempo. É tempo. Porque você tem que preparar e passar o conteúdo. Então é tempo, é trabalho duro. Mas financeiro, nenhum. Então eu falo... Porque já está ali. É escolha. E é cultura. Cultura. Se você colocar na mente ali, não, mas meu cliente não vai usar, ele vai usar. Ele vai usar. Você sabe que eu já pedi cliente com isso, né? Teve uma vez que o cliente chegou aqui, a gente começou na época a usar o Onvio lá, né? Aí ele me ligou e falou o seguinte, Danilo, eu não vou usar, o sistema é muito ruim e tal, não sei o quê. Eu falo, mas é o que a gente utiliza, né? Eu posso te dar um treinamento e tal, não sei o quê. Não, se você não mudar, eu vou te mandar uma carta de rescisão. Eu falei, mas eu não posso mudar, a gente escolheu usar o sistema. No dia seguinte ele mandou a carta de rescisão. E tá tudo bem? Tá tudo bem, cara, porque não é um cliente pra mim. Eu já tenho uma operação toda padronizada, né? É óbvio que a gente faz algumas exceções, mas tem coisas que são negociáveis. Né? Se for para piorar, eu não vou negociar. Aí tem outros contadores, posso indicar, não tem problema nenhum. Né? Teve uma vez que teve um cliente meu, né, que me ligou que ele queria, o pai dele tinha uma fazendinha e queria vender galinha e queria montar uma empresa. Eu não mexo com o rural. Aí achei tão legal, eu cheguei lá no grupo lá dos contadores, alguém mexe com contabilidade rural? Aí alguém falou, eu mexo. Aí eu chamei no privado e falei, vou te passar um cliente aqui que ele quer ali montar ali um galinheiro que ele vai vender galinhas. Aí ela, cara, achei muito legal da parte dela, foi uma menina, não sei quem foi. Ela falou assim, Danilo, mas deixa eu te falar uma coisa, eu te ensino, é muito fácil. Aí eu olhei assim, muito obrigado, mas não é meu foco. Meu foco não é rural, eu não quero misturar. Já estou com outro projeto e está tudo bem. Sim. Entendeu? E é isso que a classe às vezes tem que entender. Né? A gente passar informação um para o outro, um colega para outro, tá tudo bem, cara. Isso é parceria, E assim, existe ainda muito a concorrência. E tem muita concorrência desleal. A gente sabe disso. E tem reclamações, tem clientes que. Tem colegas lá que reclamam. Qual é o mercado que não tem, Milka? Me fala. Então. Qual é o mercado? Vamos falar de Uber? Vamos falar de Netflix? Então, eu ia falar. Quando a gente fala ali da contabilidade, dentro do nosso setor, a contabilidade digital e a nossa contabilidade que é ela essas contabilidades virtuais que são esses escritórios que cobram, sei lá, R$90, 90, R$100. Cara, eles têm um faturamento, se você for multiplicar ali, eles têm um faturamento de 5 milhões ano.
E aí você fica tão focado, poxa, tá roubando meu cliente. Não, ele não tá roubando seu cliente. Quando surgiu o Uber e o táxi, como que foi? É a mesma coisa dentro do nosso, do nosso trabalho. E aí o Uber continuou e hoje é um trabalho fantástico. Eu não sei com você, mas exemplo, essa questão do Uber táxi. Eu não andava de táxi, mas eu ando de Uber. Sim. Então quer dizer, o táxi ele não me perdeu. Eu não usava ele. Eu não usava, né? Sim. Eu acho que a minha visão é a seguinte: ninguém compra produto. O cliente ele não compra. Primeiro que a gente não vende nada. Quem compra é o cliente. Você pode ter o melhor produto do mundo. Se o cliente não quiser comprar, não compra. E o cliente, na verdade, ele não compra um produto ou um serviço. O que ele compra é uma experiência. A experiência, exatamente. Então, é isso que o contador tem que entender. Se o cara foi para o Contabilizei, ele está comprando uma experiência dentro do Contabilizei. Se ele está indo para a Agilize, uma experiência. Se ele está indo para a Advance, ele está comprando uma experiência da Advance Contabilidade. Né? Eu converso com alguns colegas, acho isso muito engraçado. Né? O pessoal está falando o seguinte: montei agora um departamento de sucesso do cliente, que está muito comum, né? Visando o cliente tal, não sei o quê. A gente já pensou nisso, a gente já tinha montado aqui e tal, não sei o quê. E aí o departamento do sucesso do cliente não é que para o cliente ter sucesso, é que o cliente realmente ele utilize os nossos serviços de forma correta e tal, não sei o quê, papapá. Aí teve um dia, olha só que interessante, Milka. Teve um dia que um cliente pediu pelo sistema uma certidão negativa. Ele foi lá, pediu e tal, não sei o quê. Em 30 minutos mandaram para ele. E eu liguei para o cliente para saber como é que tinha sido a experiência, o sucesso do cliente. E o cliente estava abafando, né? Pô, imagina, o cara pediu uma certidão em 30 minutos e mandar para ele. E eu falei: fulano, tudo bom? Tudo bom, Danilo? Como é que vai e tal, não sei o quê? Você recebeu sua certidão? Recebi, muito obrigado e tal, não sei o quê. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele: claro, tal, não sei o quê. O cliente que estava abafando, né? Porque o cara pediu, a gente mandou em meia hora, né? Como é que foi a sua experiência aqui pedindo a certidão e tal, não sei o quê? Aí ele falou assim: pô, não foi muito boa não. Eu falei: como não foi 30 minutos a certidão já estava lá? Sabe o que aconteceu, cara? Eu fui pedir pelo WhatsApp e ninguém me respondeu. Depois eu liguei, aí eu liguei na Advance Contabilidade, o setor que era responsável estava ocupado, falaram que ia me retornar. Demorou 20 minutos, aí eu pedi pelo ONV, aí me mandaram em 10 minutos e tal, não sei o quê. Pô, aí eu entendi. Eu falei: cara, a experiência dele não foi boa. Ele teve sucesso, ele conseguiu usar as ferramentas, recebeu a certidão, mas a experiência dele não foi boa. E aí a gente mudou o nome do departamento. A gente montou, hoje aqui o departamento está até montando, que chama Departamento de Experiência do Cliente. Porque não adianta ele pedir uma certidão, ele receber, mas tiver uma péssima experiência. Ali do tempo, foi 30 minutos, mas nesses 30 minutos ele teve que falar com quantas pessoas? Olha só, então pra mim, ele foi, eu recebi, tipo assim, eu entreguei o que eu prometi rapidamente. Sim. Mas a experiência não foi boa. E isso é que eu falo, que o cliente, ele compra uma experiência. Está muito em voga, e eu acredito nisso, é o tal do foco no cliente, né? A gente tem que ter o foco no cliente, mas quando você começa a evoluir o pensamento, olha que engraçado, não adianta você ter o foco do cliente, você tem que ter o foco do cliente. Do cliente, como é que o cliente está enxergando você? Porque quando você enxerga o cliente, é legal, eu estou enxergando o cliente, eu vou fazer o que ele quer, mas como é que o cliente está te enxergando? E eu me lembro, engraçado, quando eu comecei a Advance lá atrás, você sabe, a gente fazia coisas que, tipo assim, que era instintivas, né? Eu me lembro que eu entrava na recepção da Advance, eu sentava no lugar do cliente e começava a olhar. Pô, aquele ali tá ruim. Não, esse aqui tem que melhorar depois que tá bonito. Olha só, eu já tinha o foco do cliente. E é isso que a gente tem que fazer, esse exercício todos os dias. Cara, como é que os clientes estão me enxergando? Né? Então não adianta ter só foco no cliente, você tem que ter o foco do cliente, porque às vezes é a tal da experiência do cliente. Então a experiência do cliente é importante, e o que eu falo é o seguinte, eu falo isso aqui para todo mundo aqui da Advance, eu falo, contabilidade é concorrente de uma padaria, por exemplo. Não é produto diferente, mas não é produto, é experiência. O cara entra aqui, ele quer tomar um cafezinho, ele quer sentar no ar-condicionado, ele quer conversar com você, ele quer um som agradável. Quando ele vai na padaria, ele tá uma fila imensa, horrorosa, para comprar um pão, ele fala: pô, tava tão bom lá na Advance, que eu tava sentadinho lá. A gente aqui na Advance Contabilidade, quem conhece a gente, tem um cafezinho que a gente traz aqui pro cliente, eles adoram o café. Então quando eles vêm para cá, fala: cadê o cafezinho? Já tem uma experiência boa. Essa experiência é bacana. E é isso que o contador tem que entender. Agora tem que sair da operação. E muitas vezes, você falando de se sentar ali na cadeira que o cliente senta para poder te aguardar, a gente fica
tão desesperado, você chega no escritório, sei lá, 7h30, 7h40, e você entra desesperado para ligar o computador, para poder já abrir o sistema, enfim. Você nem passa tão rápido, nem percebe que, sei lá, tá sujo. Ou esquecer, tem um pedaço de papel ali, ou alguma coisa assim. E isso é ruim. Mas o foco onde que tá? São os detalhes, né? Detalhes. São detalhes. Essa experiência é fantástico você compartilhar isso em relação ao foco no cliente, porque assim, a gente tá ali no cliente. Ele tá tendo um bom atendimento? Não, eu vou atender, eu vou responder o WhatsApp. O WhatsApp é no meu celular, tem lá no computador para poder responder, mas eu que tenho que atender o cliente aqui, porque senão não tá bom. E o foco do cliente? E aí? O seu cliente recebeu a certidão em 30 minutos. Pô, foi sucesso, né? Nossa, fantástico. Sucesso, às vezes você, sei lá, você tá tão... que você não... Ou tem alguma pendência que você não viu e nem recebe. 3 vezes. Sim. Mas só que aí, dentro daquele tempo ali, poderia ser, sei lá, 3 dias, mas dentro daquele tempo, qual foi a atenção que ele teve? E ele reclamou. Às vezes a gente não escuta o cliente, né? Teve, no começo do ano, não sei se foi esse ano ou foi ano passado, a gente que utiliza o Gesta, e a gente colocou o Gesta Messenger, né? Para concentrar todo o WhatsApp num só. Cada departamento tinha o WhatsApp. Olha que interessante, né? Aí a gente foi, instalou todo mundo no WhatsApp só, comuniquei os clientes, treinei os clientes, tudo certinho e tal. E aí depois de 3 meses funcionando, tudo bem. Lá funcionando direitinho. Tinha um cliente aqui, a gente conversando com ele. E aí me deu, me deu aqui a história de perguntar como é que estava o WhatsApp. E eu falei para ele, o nome dele é Fernando. Falei, Fernando, como é que está o WhatsApp? Tá gostando e tal, não sei o que. Ele, não estou gostando não. Nossa, caramba. Tudo que faz. Eu falei, mas por que você não está gostando? E a história é a seguinte, a gente, tipo assim, cada departamento tinha um WhatsApp, então a gente juntou tudo para um WhatsApp só. Que é o Gesta Messenger, né? Só que o BPO, a gente tem BPO aqui, ele ficou com o WhatsApp dele lá. Então a gente não juntou, porque até hoje não está junto, ainda está separado, por motivo técnico nosso, né? E ele faz BPO com a gente. Né? E aí o que aconteceu? Ele falou o seguinte, aí eu perguntei para ele, mas por que você não está gostando do novo WhatsApp único? Ele falou assim, Danilo, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu mando uma pergunta para o BPO, cara, em 30 segundos eles respondem. E quando eu mando para o WhatsApp de vocês geral, demora uns 3, 4 minutos para me responder. Minutos, meu Deus, minutos. Cara, mas aquilo me deu um estalo. Eu falei, cara, olha só, o cara não quer que eu resolva na hora, ele só quer um oi. Atenção. Ele só quer um oi, mais nada, cara. Aí vem a questão da gestão, que a gente fala. Na mesma hora que eu escutei o cliente, olha só, escutar o cliente, na mesma hora que eu escutei o cliente, fiz uma reunião, olha, é o seguinte, o WhatsApp hoje é igual telefonista. O cara toca o telefone lá, você não pode deixar 10 toques ali, você tem que atender ele na hora, como era antigamente. Você atende ele na hora, responde, então é igualzinho. Então, o que é que a gente montou aqui? Hoje tem uma pessoa que só cuida do WhatsApp. Então, essa pessoa que cuida do WhatsApp, ela recebe o primeiro WhatsApp, já responde em 15 segundos, oi, bom dia. O cara já vê que está respondendo, aí ele fala assim, quero uma relação de faturamento. Ok, vou pedir para o departamento te enviar. Acabou. O cara já está satisfeito, ele já está mais ansioso, já foi resolvido. Não é que ele vai receber na hora. Antigamente, quando você ligava para o setor fiscal, e falava assim, me manda uma declaração de faturamento, você não fazia na hora, cara. Você, tá bom, me dá 1 hora que eu vou te mandar, então posso te mandar amanhã? Mas não era na hora. Respondia. E você pegou, Milton. E aí foi que eu entendi o negócio. Aí foi que eu entrei na parada. Falei, não, peraí, o cara não quer que resolva na hora, ele só quer um oi e saber que o negócio vai ser resolvido. Que vai ser resolvido, exatamente. Meu, depois de 1 mês que a gente fez isso, fiz a mesma pesquisa pro cliente. Danilo, tá ótimo agora, cara. Porque quando eu chamo, alguém responde na mesma hora e já resolve meu problema. A gente nem resolve, porque na verdade a gente já manda... dá atenção e manda para o setor responsável. Isso é problema de gestão. Agora, se o gestor não está atento, se está na operação, não se resolve. Não resolve. Uma coisa que eu faço no escritório, lá no meu escritório, quando chega final do ano, agosto, setembro, outubro, eu chamo o cliente, todos eles, vamos lá, vamos fazer seu planejamento para 2023. Fantástico isso. Qual a sua previsão de faturamento? Porque o cliente, ele não sabe que o faturamento dele está alcançando, se ele é enquadrado no Simples, ele não sabe que o faturamento dele está alcançando aquele nível ali que vai mudar de alíquota.
ele fala assim, nossa, meu imposto aumentou, por quê? Quando ele recebe e ele te liga. Por que meu imposto aumentou? Nossa, mas esse mês veio caro demais. Então você já faz um planejamento para o cliente, você fala, ó, você está com tal faturamento e a partir daqui você já muda de alíquota, ou qual a sua previsão, fazer aquele planejamento financeiro e o planejamento financeiro e o tributário, mas não é nem isso, é ouvir o cliente. O planejamento ali, ele sabe que você deu atenção para ele, você pegou a empresa, você está vendo o que está acontecendo na empresa e você está ouvindo. Eu recebi um cliente essa semana, na sexta-feira. Ele desabafou, né? Porque a gente, além de contador, a gente às vezes é psicólogo. E se puder, psiquiatra para dar remédio. Às vezes. Gente, eu ri depois porque ele falou do cachorro, da esposa, dos funcionários, mas foi assim, uma conversa de 1 hora e ele tava com pressa. Ele falou, nossa, eu não fui na academia porque eu fui no supermercado, não sei o que. Ele tem um espetinho, um churrasquinho. E aí, ele sentou ali, gente, mas ele falou tanto, mas o ouvir ali foi incrível. Por quê? O que eu pude identificar? Problema na gestão, porque ele não consegue delegar. Problema nos processos, porque ele tem aquela noção de que se eu não fizer, não vai ficar feito. É o home theater lá do espetinho que não está funcionando, meu funcionário não consegue ligar na tomada. Isso é processo. Qual o processo? O funcionário chegou lá, o que ele precisa fazer primeiro? Eu vou contratar um funcionário, o que tem que ser feito? Porque ele chamou ali, estou precisando de um atendente aqui. Mas o que o atendente faz? O funcionário, quando ele vai ser contratado, ele sabe que ele tem que só atender. Ele fala, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá. E o que você deseja e pronto. Não, mas não é só aquilo ali. E aí, assim, esses processos aí, do mesmo jeito que eu vou lá para dentro da minha empresa, eu identifico, eu vou mapear dentro da empresa do cliente, ele precisa ser feito. E às vezes a gente... É trabalho duro. E não é dormir e acordar com tudo pronto, não. Isso vai um tempo. E é trabalho que gera valor para a empresa. Gera muito. E assim, o cliente, ele já tem, quando a gente faz aquilo ali, foi uma hora de conversa, foi uma conversa leve, foi agradável, que eu pude identificar várias coisas que eu posso ajudar ele, que eu posso fazer, porque eu sei fazer. Eu estudei para isso, sabe? A gente gasta ali 10 mil reais numa pós, gasta 5 mil reais num evento e não usa. Vamos colocar na prática. Sabedoria, é verdade. E aí vamos retornar tudo que eu gastei ali. E aí esse retorno, a gente, sei lá, fica preocupado com a multa da declaração. Não, gente, a multa é o de menos. Vou te falar, um dia desse eu estava conversando com um cliente que tem um restaurante. Ele estava reclamando porque ele contratou um cozinheiro, tipo assim, com experiência, mas não estava sabendo cozinhar. Mas eu falei, você treinou ele? Ele não precisa treinar. Eu falei, como não? É cozinheiro. Eu falei, não interessa. Todo funcionário tem que ter treinamento. Não é porque o cara é cozinheiro que já é formado lá, tem que treinar, porque a maneira que você quer é diferente. E às vezes, aí vem a questão da liderança. O cara delarga, ele não delega, ele delarga. Nossa, ele dá e deixa, não, ele já sabe. Não sabe, cara, não sabe. Porque ele está num ambiente diferente, ele está dentro da minha empresa. Aqui eu tenho processos diferentes, eu tenho um jeito diferente de fazer. E aí quando a gente traz isso para dentro da empresa, aí eu falo que mulher, quando ela é ali a profissional, a gente tem um pouco mais de habilidade nisso daí, porque tem um jeito diferente de falar, tem um jeito diferente de tratar, e aí você tem sócias mulheres, você sabe disso. Quem faz a tratação são elas. Pois é, porque assim, a gente percebe algumas habilidades que o homem não percebe. Igual você falou o seu cliente chamando a sua sócia de menina. Você nem percebeu porque, sei lá. E ela percebeu e a gente percebe coisas assim. Aí quando a gente traz para dentro da empresa, vamos olhar para dentro da minha empresa como empresário, porque eu estou sendo contadora, eu não estou sendo empresária. E quando você volta aqui, vamos olhar como empresário, sabe, meu cliente, quando ele sentou ali e ele desabafou, vou desabafar comigo mesmo. Manda um áudio, gente, grava, sei lá, escreve ali tudo que você precisa melhorar e a gente ajuda. Tem os colegas que ajudam. E outra coisa também que eu ia te perguntar em relação a sócio. Às vezes a maioria começa sozinho.
quando que eu vou colocar um sócio? Porque eu já penso no funcionário, um funcionário fantástico que vai atender minha necessidade. Não, mas ele é caro, e agora? E aí, assim, contrata ele porque ele vai diminuir muito da sua operação e você vai conseguir ganhar 3, 4, 5 vezes mais quando você sai da operação, vai ali para a gestão de fato. E aí tem necessidade de alguém para poder me ajudar, porque assim, eu consigo, mas tem gente que tem uma sacada melhor de marketing do que você, tem gente que tem uma sacada de gestão de pessoas melhor do que você, e aí... Essa questão de sócio não, mas de contratar funcionário, a gente está com muita dificuldade, né? De contratar, o pessoal reclama que não tem no mercado e tal, não sei o quê, aquela história ladainha de sempre, né? O pessoal reclama, mas ninguém resolve nada. Né? E eu gosto muito da Disney, né? Eu sou fã da cultura Disney, estudo bastante, né? Nossa, eu conheço profundamente. E Disney, quando ele foi montar a Disney, né? Ele já não tinha lá funcionários. Quando ele foi montar o parque Disney lá na Califórnia, ele não tinha funcionário que queria. Tipo assim, tinha parque de diversões, mas não era do perfil dele. O que é que ele fez? Ele treinou. Ele fez lá o Instituto Disney lá dele e ele treinou lá. Até hoje ele tem isso. Então, ele treina os funcionários. Eu já vi várias palestras já da cultura Disney que o que é que eles fazem? Eles não contratam pessoas que têm experiência, eles contratam valores. Então, eles veem se a pessoa tem valor, ver qual é o valor, se está compatível com o valor da empresa. Toda empresa tem valores de cultura. Não tem cultura. Toda empresa tem cultura. Pode ser cultura de mau resultado, mas é cultura. Cultura é o jeitão da empresa, né? Então, eles contratam de acordo com o valor do funcionário e ele treina, porque a parte técnica a gente ensina, não tem problema. Né? Então, eu vejo muito contador reclamando, né? E é aquele negócio, reclama, mas também não resolve. Cara, para de reclamar. E faz alguma coisa diferente que você vai ver que... O problema é que a gente não se antecipa ao problema. É isso que é o problema. Tipo assim, quando o cara quer... o cara do DP pediu demissão tô assim no inferno, no incêndio. Pô, mas você tá porque você quis, porque você já não tinha antes alguém já previsto para substituir. É tudo planejamento. Mas é caro. Pô, cara, é agora que você vai contratar alguém correndo, não sabe quem vai contratar, não faz teste. Se eu soubesse que um RH era tão importante na empresa, eu já tinha contratado há 20 anos um RH pra gente, pelo menos terceirizado. Porque hoje eu vejo que tem tantos testes de perfis hoje para entrar aqui na Advance, a gente faz testes de perfil, DISC, análise comportamental e tal, porque a gente tem que colocar a pessoa certa. Porque se a gente coloca a pessoa errada, olha só o que acontece. Você chega, já gasta um processo ali no processo de seleção, tempo, dinheiro e tal, a pessoa entra, você já treina a pessoa, você já gasta ali com a pessoa treinando, aí você deixa mais um ano, ela faz um monte de besteira, e aí você não manda embora porque você também não está olhando. Tem uma empresa que eu conheço que ele faz o seguinte, olha só que interessante, quando ele entra na empresa, o funcionário recebe um cheque de R$2.000, sabia? Ele recebe um cheque de R$2.000 e quando ele tem 3 meses, no final do contrato de experiência, ele tem que fazer uma decisão. Ou ele vai embora e fica com um cheque de R$2.000, ou ele rasga o cheque e fica na empresa. Porque ele fala o seguinte, Danilo, para mim sai muito mais barato eu pagar R$2.000 mais o direito dele trabalhista, mas ele ir embora, do que um cara ficar aqui dentro e não produzir para mim. Não produzir. Então o cara que pega o cheque de R$2.000, ele rasga e fica na empresa, é um cara que tem compromisso. Fala, pô, eu me identifiquei aqui, eu gostei daqui. Então você sabe que ele vai dar resultado. Olha que interessante isso. Bacana. E a gente tem que usar isso, porque, cara... Se a gente for pensar, não tem profissional qualificado, não tem no mercado, mas não tem para ninguém também, né? A gente está numa geração aí nem trabalha, nem estuda. Gente, tá incrível, né? Mas isso é um problema, tipo assim, adianta ficar reclamando? Não vai resolver o meu problema. Então, cara, para de reclamar. Eu tenho algumas ideias que no futuro eu falo, se der certo lá, né? O pessoal acha que sou meio louco, mas eu sou meio louco mesmo, né? Mas, cara, para de reclamar. Vamos fazer coisa que funcione hoje de forma profissional. Mas ele foi embora. Paciência. É pior ele ficar insatisfeito, é bom ele ir embora. E aí fica ali 1 ano, 2 anos, o seu custo é muito maior grande, do que se tivesse saído ali imediatamente e você contratasse outro. Aí quando você fala de perfil comportamental, fala, nossa, mas o que é isso? O teste de perfil comportamental tem na internet, Google, tem muitos. Põe lá, análise DISC. Hoje está em voga, o DISC lá, cara, eu acho que eu dei a conformidade, eu acho que não é conformidade, agora eu não lembro não.
não, né? Mas o disco é que tá em voga. Aí faz primeiro o seu teste para você saber qual é o seu perfil, qual é o meu perfil e o que eu preciso. Eu não vou contratar alguém com o meu perfil porque o meu perfil eu já tenho. Eu vou contratar alguém que vai agregar comigo. Porque muitas vezes a gente fala, não, vou contratar alguém parecido comigo. Não, parecido com você já é. Então contrata alguém que vai agregar com você, que vai casar, sabe, vai dar certo. O pessoal confunde isso com valores. Você tem que contratar alguém que tem valores da empresa, mas o perfil pode ser diferente. Perfil, isso. E tomar cuidado, porque às vezes, vamos lá, você vai contratar alguém para o financeiro. Cara, você não pode, às vezes, contratar um cara muito expansivo, porque eles são informações restritas do financeiro. Exatamente. Então, você tem que contratar um cara mais retraído, um cara que não converse tanto. Isso tudo tem que ser analisado. Agora, só se você tiver tempo para gestão, porque se você não tiver tempo para gestão, você tem que contratar qualquer um. Isso quando você não põe pai, mãe, filha... Que é aquele funcionário que você não pode mandar embora. Cara, gente, é um erro. É um erro. Não contrate ninguém que não possa ser mandado embora. Gente, por favor, não contrate ninguém que você não possa mandar embora. Ah, eu vou contratar meu pai, você pode mandar ele embora? Se você mandar ele embora, contrata. Mas se não puder, não contrate. Não, porque você liga final de ano, entendeu? E assim, às vezes você tá precisando ali urgente. Não, mas fulano ali tá querendo. Gente, é alguém que você não pode mandar embora, não contrata, porque é perca de tempo e dinheiro. E vai brigar com todo mundo. E arrasta amigo, família. O dia que você resolve falar o que tem que ser feito, dá briga, e aí é ruim. Você sabe que eu demorei acho que uns 15, 20 anos. 20 anos? Não, 20 não dá não, mas uns 15 anos para ter um sócio aqui, né? E eu me arrependo muito disso. Eu acho que eu tinha que ter tido bem antes. Se eu tivesse tido um sócio bem antes, eu acho que eu teria, tipo assim... Hoje eu estou numa fase muito boa aqui da Advance. Eu falo que estou muito feliz com a Advance Contabilidade. Eu estou muito feliz mesmo com o que eu escolhi, porque eu consegui botar a maneira que tinha que ser. Até então, até antes, eu estava muito sobrecarregado, eu não conseguia perceber, eu estava naquela operação e tal. Né? E a minha sócia, a Bruna, ela entrou como estagiária aqui na Advance. Ela entrou como estagiária e me lembro o primeiro dia que ela entrou aqui, eu me lembro o primeiro dia. E ela foi, talvez, a única funcionária que ela tinha recebido uma proposta de um cliente meu para trabalhar e não deixei ela ir. Eu falei, não, você não vai. A gente nem sabia que ela era sócia. Eu falei, Bruno, você não vai, que eu tenho coisas boas para você. Ela foi a única. Eu nunca fui de segurar funcionário, que eu acho que porque aí vai, não tem problema, né? Mas ela era empoderada, é isso que eu falo, né? E casou muito bem com a gente. Tem os problemas? Claro que tem os problemas. A gente começa uma reunião seguinte, ó, todo mundo se gosta, todo mundo se ama, né? Então vamos pro pau. É assim que funciona a nossa reunião. Né? Todo mundo se ama, todo mundo se gosta. Tá? Bruno, te amo, Josiane, te amo, né? Mas agora vamos pro pau. Cara, e aqui eles vêm aqui tem a sala de recepção aqui, às vezes são gritos, são não sei o quê, mas, cara, é dentro do negócio. O legal é que todo mundo tem a mesma visão, né? A gente tem a mesma visão, a gente sabe onde quer chegar, mas um acha que é pelo caminho A, o outro B, o outro C. Cara, a gente briga ali. Depois que a gente escolhe que é o B, é todo mundo no B. E ninguém fica puxando, tá vendo A é melhor. Não, cara, a gente escolheu que era o B, esquece o resto. E isso é legal. Então, tipo assim, quando você for escolher um sócio, porque eu acho que um sócio é fundamental para você compartilhar certas coisas, você dividir peso, que é muito importante, você dividir peso, porque o peso é muito grande, cara. Pô, fiscal, folha, contrato, societário, o peso é muito grande. Quando você tiver, você tem que escolher alguém que tem seus valores. Os valores. Não é dinheiro. É valores. E os valores são inegociáveis. É aqueles que a gente aprende lá na infância, aquele que a gente carrega lá de casa, sabe? É o respeito. Isso é valores, não tem nada a ver com o comportamento, que aí é outra coisa. Quando existe tem um caminho A, B e C. Fulano quer ir pelo A, mas eu quero o C porque eu acho que é melhor. E escolhe em comum. Ah, mas viu como não... Eu falei que poderia ir por ali, mas quando tem os mesmos valores, escolhe o caminho e vai. Todo mundo pega na mão, tem a mesma visão, tem o mesmo propósito e faz e dá certo, muitas vezes a gente, além de contratar lá o funcionário que eu não posso mandar embora, ou o funcionário errado porque eu estava com pressa, porque eu não treinei, eu vou perder tempo, vou perder dinheiro e, enfim, fora o desgaste emocional, que isso não tem dinheiro que paga. Eu falo que o psicólogo e o psiquiatra para poder me ouvir. Cara, eu falo que contabilidade, cara, é um grande negócio. Bom, eu considero, eu não vejo assim nenhum colega nosso ter quebrado assim por falta de cliente, assim, fali. Não, eu vejo que às vezes tomou uma multa muito grande, mas aí é outro problema, ou então o cara cansou. Mas fala assim, não, quebrei porque não tem cliente. Teve um dia que tava um colega nosso, ele reclamando, eu parei o carro e falei, olha, esse comércio é cheio de cliente, cara.
Tem cliente para todo mundo, né? Mas o que acontece, às vezes o cara fica tão na operação que ele cansa. Sim. Ele cansa e às vezes decide vender o escritório, passar a carteira, né? Mas eu acho que uma boa solução é estar cansado, que realmente é cansativo, né? É um trabalho duro. Pô, pega um sócio, vê quem é que tem no perfil, como é que você escolhe, vê alguém da base ali que trabalha com você, vê um cara que tem os mesmos valores que você tem, né? Começa do zero, se for o caso, missão, visão. A gente acha isso tão clichê, né? Missão, visão, valor. É tão importante que você incorpora isso, né? Sim, cara? E assim, não é nem, às vezes acha clichê, mas acha que, não, mas aqui na minha empresa é tão pequenininha, não vai funcionar. Funciona. É a cultura da empresa. E é importante tanto para quem está trabalhando com você, quanto para o cliente que vai vir para você. Porque às vezes vem aquele cliente que você está tão desesperado porque precisa de cliente, mas o desgaste que ele te dá é tanto que não compensa lá os R$1.000 que ele paga, o honorário que ele paga. Mas é importante para mim. Importante é você ficar bem. É livramento às vezes, né? Às vezes. E aí, essa missão, visão e valores, quando define isso daí, você sabe para onde que você quer ir, onde que você quer chegar. E esse mapeamento de para onde você quer chegar é importante, porque não é só acordei e vou para o escritório de segunda a sexta. Aquela rotina. Acordei e vou para o escritório, deu 5, 6 horas da tarde, vou para casa e assim, e vira rotina. Sem propósito, né? Sem propósito. Então, assim, o que aconteceu hoje, beleza, aconteceu. Tem mais um cliente, que legal. Não é isso. Onde você quer chegar, o que você quer ser, sabe? Aquela pergunta que a gente faz quando é criança, o que eu quero ser quando crescer? É exatamente isso dentro da empresa, é tratar a empresa como empresa. A gente cuida, eu falo porque a gente cuida da empresa do cliente lá para ele não levar multa, para ele poder andar redondinho financeiro, eu vou indicar isso, eu vou fazer aquilo, vou ajudar ele. E a sua, como que tá? Quando você traz para dentro do seu negócio, é a virada de chave. E aí o que a gente já falou, não acontece da noite pro dia, não acontece assim de um mês. De um mês pode até ser que aconteça, mas não acontece. É raríssimos casos que acontece, sei lá, 2, 3 meses. E uma vantagem que os homens têm, gente, eles são muito desapegados. Mulher mais apegada, é mais assim, cuidadosa. E aí para poder ter essas mudanças, primeiro a gente tem que ver, eu falo por mim porque assim, eu tenho que ver se dá certo, deixa eu calcular, deixa eu ver se vai, deixa eu ver o que vai me custar de tempo, de dinheiro, de tudo, porque é coisas que eu não posso delegar, que eu mesma tenho que fazer. E homem mais desapegado, eles têm que fazer, vamos lá e faz, eles não se apegam muito nessas coisas não. Eu não sei se é questão de homem não, deixa eu defender aqui agora essa classe. Eu acho que é mais questão de personalidade, daquela disse, né? Aquele conforme. Sei, isso é bem questão de homem, não. Acho que cada um, porque eu conheço alguns colegas que são bem apegados. São mais apegados? Delegar e tal. Não, tem que fazer. Esse negócio de delegar é engraçado, porque é uma crença limitante, né? Sim. O que acontece? Você fala, ninguém faz melhor do que eu. Aí você vai lá contratar alguém e o cara faz errado. Tá vendo? Ninguém faz melhor do que eu. Aí você fica nessa crença. Não, ninguém faz melhor do que eu, ninguém faz igual e tal. E pronto, você acredita naquilo ali e acontece, gente. É incrível como acontece, porque eu tô acreditando. Não vai fazer assim. Se eu treinei, aí chega a hora do treinamento. Se eu treinei, se eu informei como que deve ser feito, como que deve ser o atendimento. Sabe quando você pegou lá o atendimento e você pega a experiência do cliente, o tempo médio de espera que o cliente está tendo ali para ser atendido, e atendido não significa resolver o problema dele, é atender. Isso. Porque aí você, quando você manda uma mensagem para alguém, a gente quer a resposta imediatamente, às vezes não, mas eu detesto ligar e diz que não sei o que. Eu também não gosto, exatamente o que o meu cliente pensa quando ele me manda mensagem no WhatsApp, ou ele manda um e-mail, enfim, ou ele manda lá no sistema. 1, 2, 3, 4 aqui na Dilana, você fala assim, Danilo, você não quer botar no WhatsApp já aquele 1, 2? Eu falei, não, porque eu não gosto daquilo não. Deixa alguém puxando ali, já vai. Eu tenho outro problema, quando você põe 1, 2, 3, 4, às vezes o cara quer só uma relação de faturamento e aí ele vai pedir o 4, que é o fiscal. Pô, você vai, às vezes, ocupar o tempo do fiscal só para responder sim. Sendo que uma recepcionista já poderia ter consegue fazer isso. Né? E aí é hora de colocar aquele estagiário, porque a mão de obra, mão de obra mais barata. Mas ali ele é importante porque ele vai começar ali no primeiro atendimento. Porque ele não conhece a operação em si, ele não tem noção do técnico. E aí ele vai conhecer tantos clientes, vai saber o perfil do cliente e vai agregar valor para a empresa, porque ele vai me ajudar ali, como que o cliente
de quais as maiores necessidades, e isso a gente também tem sistema para... Agora você só percebe isso se você não tiver na operação. Se sair da operação, exatamente. Na operação, gente... cara, então vocês que são empresários contábeis, saiam da operação. Né? E aí é o seguinte, gente, todo mundo precisa de ajuda. Não tem jeito, ninguém aprende sozinho, precisa de ajuda, né? As habilidades que te levaram até aqui não são as mesmas que vão te levar para outro patamar. Vai te levar para o próximo passo. Adianta. Então, o que é que eu aconselho aí? Vai atrás de ajuda, vai atrás de alguém que conheça, alguém que já passou, né, por isso tudo, converse, né? Não sei se foi uma palestra, acho que foi uma palestra do Gustavo, numa Condessa, que ele falou uma coisa interessante, que eu vou até fazer aqui, talvez, né? Eu estou pensando, não sei como ainda, mas ele falou que toda a empresa deveria ter conselheiros, 3 conselheiros de fora. Tipo assim, um amigo, um pai, alguém assim de fora, e você pagar mesmo pro cara, vamos fazer uma reunião para quê? Para ele dar conselhos, porque são pessoas que estão de fora, vendo todo esse movimento. Né? E aí você consegue perceber coisas que você não percebia antes, cara. Então isso é muito importante. E é bom para o seu negócio, é bom para você como pessoa e para o negócio. Outra coisa, quando você fala pede ajuda, tem vergonha? Não, tem não, gente. Pode pedir. Pede, porque não é vergonha, não. Olha, eu tô precisando. E quando eu falo até pedir ajuda, eu vou te falar, hoje tem muita ajuda já na internet, de grátis. Sim. É de grátis, vai lá, é de graça mesmo. Você vai lá, tem muita gente que dá muito conteúdo, que dá e tal. Né? Às vezes o problema não é o conteúdo, é você conseguir aplicar aquilo que é o mais difícil, que no começo é muito difícil você conseguir aplicar aquilo que você aprendeu. Né? E aí tem as mentorias que você pode. Né? A mentoria nada mais é do que você encurtar um caminho ali, né? Se eu tivesse algumas mentorias lá atrás, com talvez certeza eu tivesse em outro nível. Tanto, né? Esse sofrimento, exatamente, ia te libertar. Porque quando você fala da mentoria, é alguém que já passou aquilo ali. Aquele caminho que você tá trilhando, ele já sabe as pedras que você vai pisar, já sabe o que vai acontecer. Então é te ajudar, te pegar na mão e falar, vamos passar pelo outro caminho, porque esse aqui tem uma pedra que vai machucar seu pé. É impressionante. A gente aqui faz, como eu já falei, o BPO de algumas empresas, né? E tem alguns colegas que às vezes me procuram para tirar alguma dúvida sobre o BPO financeiro. Cara, eu vejo que os erros dele foram os meus que eu tive lá atrás também. Igualzinho. Mas por que não deu certo? E quando ele começa a falar, eu falo, cara, igualzinho, mesmo problema, mesmo erro, e ali o cara não consegue enxergar. E às vezes você tem um mentor, né, um coach, não sei como é que vocês gostam de falar, eu não gosto muito de coach não, acho tão estranho o nome coach, até mentoria também, né? Mas a gente aceita, né? Chega alguém mais experiente e fala, cara, isso aqui não vai dar certo. Eu sei porque eu já fiz, você tem que fazer dessa maneira, né? E eu acho isso muito bacana. E aceitar também, porque às vezes você pede ajuda e aí você recebe a ajuda que você quer, mas fala, não vou fazer não. Olha, não vai dar certo, não. Eu estou fazendo um monte de mentoria, cara. Eu acho que hoje, ativamente, aqui a Advance, ela está fazendo umas 4, 5 mentorias ao mesmo tempo. E eu vou te falar uma coisa, é muito gratificante, porque você vê histórias, você conhece coisas que você não conhecia, tem muita que você já conhecia e que você fala, cara, eu conhecia, mas não botei em prática. E às vezes alguém te ajudando ali, te cutucando a colocar em prática. Vai pra prática, tem uma muito legal que eu estou fazendo e que tem dever de casa. Então te força, você tem que fazer isso aqui, eu quero que você me pegue. Porque você tem que entregar um resultado. Sim, e aí você começa. Eu vou te falar, e às vezes não é nada demais, é aquele tal do PDCA lá na administração, né? Planejar, fazer, checar e agir, cara, coisa simples que você não faz no dia a dia, porque você está na operação. Que você está ocupado e ocupado com, sei lá, com N coisas. Vou te falar, o podcast que sempre foi um sonho meu há muito tempo atrás, né? Cara, eu queria fazer uma coisa diferente e tal. Eu só consigo fazer porque eu não estou na operação. Se eu tivesse na operação, eu não consigo fazer. Não consegue nem ter a criatividade para isso, gente. E muitas vezes é isso. Nem energia, viu, cara? E não consegue, fala, é energia, tô tão cansado. Energia, e aí, quando eu falo dessas reuniões que eu faço anualmente, sim, não anualmente, eu falo anualmente por conta do planejamento para o próximo ano. Eu já faço já há 3 anos e tem muito resultado positivo. Tem aquele cliente pequenininho, que o faturamento dele é pequeno, mas quando você pega ele e olha para a empresa e faz um planejamento, você identifica o que ele precisa, eu tenho um cliente que ele dobrou
dobrou, e isso foi tipo 250% a mais de faturamento com uma conversa de 2 horas. Fantástico. E é fantástico quando você olha e você vê que tem resultado. Fantástico. Mas é ir para prática, é aprender e praticar. Não adianta nada eu falar, não, mas não vai dar certo. Não, mas será que dá certo para mim? Dá. Só vai dar se tentar. E o empoderamento que a gente falou no começo, é você vestir aquela camisa ali do empoderamento, eu sou, e que vai dar certo. A mesma coisa para minha empresa. Se faz uma coisa bem, você vai fazer o resto tudo bem e vai funcionar. Mas tem que fazer. Milka, se alguma das mulheres aí contábeis que estiver assistindo aí ficar interessada no Instituto, como é que acha o Instituto? Acha a gente no Instagram. Lá no Instagram tem o link para o WhatsApp do Instituto, tem o WhatsApp, tem a ficha de inscrição também. Procura a gente @IMCDF18, que foi em 2018 que foi fundado. Encontra a gente lá, que tem alguns conteúdos bacanas que sempre compartilho lá. E o Instituto tá para ajudar todas, para você empreendedora, para você que tem o sonho de empreender também, e para os contabilistas no geral. Quero fazer isso, ou como que eu mudo, como que eu posso ajudar agregar mais valor no escritório onde eu estou prestando os serviços. O Instituto está aí para isso, e a gente... E participar, né? Não é só se inscrever, né? Sim, e participar, sim. Porque coitado do sindicato, cara. Eu estava conversando aqui não sei se foi com a Bruna ou com a Juliana, e falou o seguinte, cara, essa época de eleição agora, né? Se o pessoal participasse tanto do sindicato como se estivesse falando de eleição, né? Botando aqueles posts lá de eleição, meu amigo, o sindicato tava bombando. Tava, né? e acontecia, porque só reclama. Só reclama. Reclama, igual o conselho. Eu falo, reclama, porque não faz isso, porque não faz aquilo. O que você fez de diferente? Você já foi lá? Você já viu por que não está acontecendo isso? Você sabe que nesse nosso grupo aí contábil, uma vez, estavam reclamando lá do sindicato, achando absurdo e tal, e o pessoal me dando pau no sindicato. Eu falei assim, gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem é que tem hoje, quem é que está ativo no sindicato com a cidade em dia? Você lembra disso? Lembro, cara, sim. Sério, um grupo de 200 pessoas reclamando, acho que só 20 ou 30 no máximo, exatamente. Cara. E olha lá, porque eu não sei se era verdade ou não, se eu estava com a cidade em dia, né? Mas pra você ver, reclamar é tão fácil, cara. Eu aqui agradeço demais o pessoal do sindicato, ao conselho, ao instituto, porque cara, você doar seu tempo para o bem da categoria é muito difícil. A gente não tem tempo. É o tempo mais valioso. Tipo assim, o bem mais valioso que tem a gente é tempo, né? Uhum. E aí você se propõe a fazer uma coisa que você não está ganhando nada com aquilo, né? Para ajudar a categoria, só tem a agradecer. Então, agradecer a você, agradecer ao sindicato. Tenho problemas com o sindicato? Tenho, mas são problemas ali que a gente resolve. Mas a partir do momento, tipo assim, eu participo do sindicato, eu vou nas convenções, né? Discuto alguma coisa, né? Não participo muito do CRC, né? Eu não sou muito chegado ao CRC com esse presidente, né? Pô, adoro também, mas não sou muito ativo, não. Sou mais no sindicato em si, né? Mas, pô, eu acho um trabalho fantástico esse de vocês de tentar ajudar a categoria, né? E a gente sabe que é uma categoria muito difícil, não é fácil, né? Sim. Eu acho que se hoje eu fosse montar um escritório contábil sozinho, eu não montaria, eu te juro. Né, com as multas que tem aí, tipo tantas assim, responsabilidades. Se não tiver uma ajuda externa, alguém me ajudando, porque quando eu montei em 94 escritórios, saí da faculdade, já não teve escritório, fui sozinho e tal. Ali era um tempo que a gente podia errar, porque você errava uma declaração, mas era impressa até chegar, até não sei o que. Já deu tempo de corrigir. Já fui corrigir. E isso depois prescrevi ainda, porque hoje em dia a gente é tudo informatizado, cara. Se errou uma declaração, mas já tá multa lá. No momento ali, o recibo já vem com a multa. Né? Agora tem um Pix que vai ser cruzado. Sim, então, nossa, assim, as responsabilidades são imensas e muita. Eu falo que você falou que não sabe se monta. Eu realmente, se fosse hoje, acho que eu não montaria. Eu preferia trabalhar, sei lá, outra coisa. Porque mas é gratificante, muito, né, cara? Se você tivesse proposta de você ajudar o Brasil com o empreendedorismo, né? Eu acho que é fantástico. É maravilhoso. Assim, eu sou muito feliz, muito
muito realizada com a contabilidade de fato, com essa cadeira de empresária. Não é fácil, mas é fantástico, porque assim, ali você toma suas decisões e não tem nada melhor do que isso. E para quem tem medo, assim, não sei se eu monto, gente, a gente ajuda. O Instituto está aqui para ajudar, os colegas também, tem muita gente que está aqui para ajudar. E tem mercado para todo mundo. E mercado tem muitas empresas. Tem mercado para todo mundo. Mas eu não vou ter cliente. Tem cliente sim. Tem muito, tem cliente para todo mundo, gente. Comércio tem demais, comércio, serviço, todo mundo quer fazer alguma coisa e todo mundo precisa. Não tenho cliente de comércio, mas tem declaração de imposto de renda? Não. Todo ano tem. Não, vou te falar uma coisa, para mim contabilidade é uma das melhores profissões que tem, assim, falando de trabalho mesmo, né? Porque você vê, tipo assim, todo mundo um dia vai precisar de contador. Realmente, não tem a dúvida disso não, cara, né? Advogado a gente não precisa, advogado precisa mais da gente do que a gente deles, né? Porque chega o advogado lá, você vai procurar lá, eu também sou advogado, então posso falar, né? Você vai procurar um advogado trabalhista, cara, não é ele que vai fazer cálculo, não, ele manda para a contabilidade fazer, entendeu? Então, tipo assim, cara, a gente tem aqui o FAQ BPO, né? BPO, o contador faz com a mão nas costas isso aí, é só fazer alguns ajustes ali no processo e tal. E tem muita gente entrando no mercado de BPO que não é contador, que não é. Perdendo a chance. Então, oportunidades tem muitas. Quando você fala do Pix, gente, é uma oportunidade que você tem de ajudar quem é que está precisando. O BPO financeiro é uma excelente oportunidade, porque quando tem muita gente, eu falo por experiência, que não faz. Você sabe o que eu acho legal do BPO financeiro? É que ele já nasceu online, né, cara? Sim. Cara, tipo assim, quando você começa a pensar, isso é muito louco, né? Ele nasceu online. Você pode trabalhar de casa do BPO financeiro. De casa. E hoje em dia é pouco que trabalha com dinheiro em espécie. É tudo Pix, é pagamento via banco, é boleto. Então, o BPO financeiro está atrelado a isso daí e você faz o seu horário. Você pode trabalhar a qualquer horário. Que acho que em 2000, uma coisa assim, eu tentei fazer um BPO financeiro com um cliente, eu não consegui, porque tinha que ser em loco, né? Então, eu tinha que sair daqui e ir para lá, para poder trabalhar no sistema dele, tinha que voltar, e eu marcava com ele 2 vezes na semana para ir para lá, para a gente poder fazer esse trabalho. Não consegui, porque era loco, era o sistema dele ali dentro e tal. Hoje em dia, você faz de qualquer lugar do mundo. De qualquer lugar. Olha só que coisa maluca, né? É uma excelente oportunidade para quem está começando no mercado, para quem fala, nossa, não sei o que eu faço. É uma excelente oportunidade. E tem muitas outras assim que a gente identifica de longe. E tem mercado para todo mundo. Tem muito o que fazer, muito trabalho. Gente, então é isso, gente. Né? Acho que foi um papo bacana. Muito legal, acho que para o primeiro podcast aqui de contador para conversamos um monte. Um monte, né, cara? Um monte. Muito obrigada. Sua iniciativa é fantástica. Eu achei fantástico a sua ideia de podcast. Eu que agradeço você ter comprado essa ideia. E assim, porque contadores não gostam não, assim. Falam, eu vou lá falar o quê? Não. Esse papo de contador para contador, gente, é a gente identificar as necessidades e não é falar do operacional, não. Como é que eu vou fazer aquela declaração? Existe também esse papo. Existe nossa, eu tô com um cliente que é diferente ali, como que eu vou fazer isso aqui, mas existe mais o papo de o que você fez para melhorar o processo na sua empresa que eu posso agregar na minha, porque tem gente que tem mais caminho percorrido e é a mentoria. Essa proposta aqui é isso, cara. Eu quero trazer aqui contadores para cá que somem a isso, entendeu? Eu não quero falar da operação em si, de como é que... Não, cara. Vamos falar como é que a gente pode melhorar, o que cada um está fazendo, né? Eu falo aqui as minhas coisas que não tem problema nenhum. Eu sempre falo o seguinte, né? E isso é muito bacana quando você está maduro no escritório contábil, né? É o caso, vamos supor ali, o Altair, por exemplo, né? Ele que manda no marketing digital aí no YouTube, né? Cara, ele te ensina tudo, porque você não vai fazer igual a ele, ou você faz melhor ou você faz pior. Igual você não vai fazer, então ele sabe disso, exatamente. Cara. A mesma coisa do Anderson Hernandes, você vai lá, cara, conversa com o Anderson Hernandes, ele cara a cara ali com ele, ele te ensina tudo, porque ele sabe que você não vai fazer igual a ele, ou você vai fazer melhor ou pior. Vai ser um problema seu isso aí, entendeu? Então aqui é a mesma coisa, então aqui a ideia de falar de sistema, como é que eu estou fazendo, o que, é que a pessoa está fazendo, o que é que deu certo, o que é que deu errado. Como eu falei, se hoje eu estivesse nascendo lá atrás, eu ia contratar gente mais qualificada, pagando melhor, eu acho que ia ficar mais livre. Cara, é coisas que a gente conta aqui, os erros e acertos, né?
Eu espero que vocês que estão assistindo peguem muito insights daqui, né? Então daqui a ideia é essa, é pegar insights, cara. Ó, eu dei insights aqui do WhatsApp, de ter alguém já respondendo ali na mesma atendimento, hora. Medir esse tempo médio de atendimento, como que está sendo o atendimento, se está respondendo rápido ou não. Não é nem questão de rapidez, de atender a necessidade, é a atenção. Olha, mas o insight, cara, é coisa que cada pode fazer, não tem problema, e não custa nada, gente, né? O insight aqui do treinamento com o cliente, que hoje é online, você faz ali um Google Meet, chama 10 clientes e faz ao mesmo tempo. E não tem custo de dinheiro, porque fala, nossa, mas vai custar. Não vai custar nada, cara, vai custar. E eu vou te falar mais uma coisa. Olha o insight que eu vou dar, que é a sacada que eu vou dar, né? Se você pegar todos os departamentos, vou botar 4 departamentos, fiscal, folha, contábil e societário. Se cada um fizer uma vez por mês um treinamento, uma vez por mês, cara, é uma semana, você vai ter um treinamento por semana para o cliente. Então, mas como assim? Cara, pega o DP e fala o seguinte, DP, o que é que perguntou mais? Contrato de experiência. Faz um treinamento de contrato de experiência para os seus clientes. Aí vai ter um dia, uma hora que alguém do DP... Gente, vamos lá, sair da operação, tá? Não é você que vai fazer, não. Sair da operação. Você vai chamar alguém do DP e vai falar, você vai ser responsável de falar sobre contrato de experiência naquele dia. Então... o departamento vai ter uma vez por mês para falar sobre alguma coisa. Imagina você chamar 10, 15 clientes para falar sobre contrato de experiência ao mesmo tempo. Olha o tempo que você vai ganhar com isso. E não é você que vai fazer, tá? Que vai fazer o departamento. Vai diminuir muito o seu custo. Eu tinha um problema lá no escritório, quando você falou do DP, de mandar documento faltando. A gente manda a lista de documentos que precisa para poder registrar. Vinha documento faltando. Aí era uma reclamação constante. Nossa, mas qual a dificuldade que tem de identificar o que está escrito aqui e colocar e mandar o documento? Vamos chamar o cliente, vamos falar com ele, olha, o que eu preciso exatamente? Você vai contratar quem e quais os documentos que eu preciso? Eu não consigo fazer o registro com documento faltando. A gente fez um treinamento, acabou. Pronto. Mas foi só para um cliente? Não, eu peguei todos os clientes da folha de pagamento e fiz o treinamento. Olha, o que eu preciso aqui e como que funciona como que é o e-social. Eu expliquei para ele quais as obrigações que a gente tem, ou as necessidades que a gente tem de documentar, mas não vou mandar o PIS, não, ele se vira e acha. Não é assim, gente. A gente se vira, a gente não tem bolinha de cristal, não. Mas só que ele não entende isso. Ele entende depois que você fala. Você sabe que quando começou o E-Social, a gente fez várias reuniões com vários clientes falando sobre social, né? Podia ter feito um só, botando 50 clientes. Sim. Mas acho que na época não tinha Google Meet, não lembro disso não, sabe? A gente não estava tão avançado assim. Sim, isso foi lá em 2018, eu acho. Cara, eu chamava um a um, aí tinha um manualzinho, entregava. Cara! 1 hora para cada cliente. Se você tem 50 clientes, é 50 horas. Você imagina isso aí, mais de hoje em dia você põe tudo no Meet lá dentro e lasca lá treinamento para o cliente. Então, gente, é isso que tem que fazer. Né? Treinamento dessa maneira. E é isso que eu quero trazer pra gente aqui, esses insights. Entendeu? O que cada um está fazendo, que eu sei que eu não vou fazer igual você, mas alguma coisa que você está fazendo eu vou pegar, eu vou melhorar. E vai melhorar, exatamente. Aquela virada de chave que precisa. E a vida é assim. E a vida é assim, a gente copia mesmo e melhora. Porque a gente faz. Ninguém cria nada, a gente vai copiando só copia. Agora, gente, saia da operação. Olha, porque se você não sair da operação, eu quero ver você fazer um treinamento aqui para cliente com DP. Porque você vai ter que parar, explicar para o DP, vai ter que treinar o DP, porque o primeiro é duro, o primeiro é ruim, o segundo... Eu fiz ontem treinamento, foi ontem que eu fiz, nossa, eu não gostei particularmente, achei horroroso, mas já fiz, já os esqueminhas, já o próximo já vão melhorar, já sei, foi só 1 hora de treinamento, eu já sei até onde eu posso chegar, porque era muito assunto, eu já vou dividir os assuntos, então você vai melhorando, a ideia é essa, né? Então façam isso também, né? Eu peguei essa ideia também da Domínio, você usa Domínio? Uso Domínio. Toda semana a Domínio me manda a lista de treinamento. Sim. Peguei dali a ideia, falei, cara, que legal isso. Desde o início, eles mandam uma semana de treinamento de tal departamento. Gente, façam isso com o departamento, façam isso com a empresa de vocês, façam esses treinamentos recorrentes, põe lá, cara. E aí, vou dar uma dica. O que é que eu fiz aqui? Para chegar no dia do treinamento e não ter ninguém, eu mando formulário de inscrição.
Entendeu? Então eu vai vou lá e dar. falo, você quer participar do treinamento? Então preenche o formulário. Pra apenas ter um gato pingado, né, cara? Porque imagina, você prepara tudo, não tem ninguém. Pô, se não tem ninguém, eu também não vou fazer, mas eu já dei o treinamento. Tipo assim, eu propus a fazer, né? Que eu falei, ontem a gente tinha mandado o formulário, acho que tinha 21 inscritos, foram 15. Pô, achei super bacana o treinamento. Depois o pessoal gostou, a gente vai mandar agora uma pesquisa de NPS, não sei o quê. Mas a dica tá essa, tá? Faz o treinamento, exemplo, a gente vai falar sobre contato de experiência. Divulga nas suas redes sociais, divulga nos clientes, só para clientes, porque já dá um diferencial da sua contabilidade, entendeu? E aí é o seguinte, quem preencheu o formulário é porque você sabe que pode participar, aí você prepara. Cara, se ninguém preencher, paciência. E eu, sim, se pode participar, porque às vezes desanima. Eu preparei um treinamento, tem 30 inscritos, vai 10, 15, não vai os 30. Isso pode ter certeza. Pode. Mas não desiste. Não era a Ivete certo. Sangalo que falou que no começo ela ia para as fazendas e ela cantava pros boi? Pois é, imagina ela. É igual aqui também, cara. É igualzinho, se tiver um eu vou dar. E vou dar com a mesma energia, com a mesma vontade, cara. Porque você fez aquele treinamento e faz aquilo ali de coração, faz de fato, que dá certo. E você que é professora, você sabe que quem ensina aprende duas vezes. Duas vezes. Gente, é bom olha... demais, cara. Né? bom Milka, obrigado, querida. Obrigado por tudo, obrigado pela sua agradeço. paciência, obrigado por toda a sua experiência, né? E espero que você seja aqui uma inspiração para outros virem para cá também, pra gente fazer também esse podcast aqui de contador para contador. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Para você que está assistindo, vem, gente, é bacana, é um papo bacana e a gente, o que eu puder ajudar, estou à disposição. E, gente, compartilha, tapa no dedão, como fala minha filha lá, compartilha, manda para colegas, manda para amigos, tá bom? Se inscreva no canal, cara, eu tenho uma meta bem singela, de 100 mil inscritos só, eu acho que eu tenho 300. Pouquinho. A gente chega lá, Tá chegando, não tem problema não, né? Mas aqui a proposta é esse, é ajudar você no seu dia a dia, tá? Quem vier para cá, cara, você quer vir? Pode vir, é só me chamar. Mas vamos abrir o jogo aqui, tá? Gente, aqui bacana, tem um café, viu? Tem a água, tá? Muito bacana. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.